Olá! E hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da vida monástica. E a vida monástica ela já acontecia há algumas dezenas de anos e ela se intensificou, ela aumentou. O número de pessoas que se isolavam, que buscavam uma santidade maior e que queriam realmente fazer algo significativo para Deus, essas pessoas cada vez mais elas se isolavam da sociedade. Elas achavam que morar em um lugar ermo, distante da civilização, do mundanismo, isso faria com que elas estivessem mais próximas de Deus. Mas a história mostra que isso não tem nada a ver. Que você pode viver no meio da sociedade corrompida e não se corromper. Que você pode viver uma vida de santidade com Deus onde quer que você esteja. Não é o lugar que vai fazer a diferença, é você que vai fazer a diferença. Então, nessa época também, na Idade Média, surgiram 4 grandes ordens dentro da Igreja Católica. A primeira delas foram os beneditinos. Os beneditinos eram uma ordem de padres, né, que eles gostavam muito de fazer boas ações. Eles cortavam bosques, eles lavravam campos, saneavam pântanos. Você sabe o que é sanear um pântano? Olha o trabalho. E além disso, eles ensinavam na comunidade muitos serviços úteis ao povo. Então, eles eram muito trabalhadores. Isso ninguém pode tirar deles. Eram dados ao trabalho. Uma outra ordem que surgiu também nesse período foram os cistercienses. Ela surgiu com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos. Essa ordem, eles tinham uma ênfase maior às artes, à arquitetura, especialmente a literatura. Eles copiavam muito livros antigos e escreviam outros novos também. Isso aí foi importante, porque muita literatura importante foi preservada a partir daquilo que os cistercienses faziam nos mosteiros. Essas cópias de livros. Era um trabalho incansável. Outra ordem foi a ordem dos franciscanos. Os franciscanos, eles tinham um voto de pobreza. Inclusive o fundador, o Francisco, era rico e ele doou toda a sua riqueza para os pobres. Esta era a ordem mais numerosa de todas elas. Na Idade Média, quando a peste negra matou milhares e milhares de pessoas, 124 mil franciscanos morreram. Não porque eles adquiriram a doença, mas porque eles estavam cuidando dos doentes e aí adquiriram a doença. Eles estavam no meio do povo. Eles estavam ajudando aqueles que estavam sofrendo na época da peste negra. Eram muito, muito dedicados. Abriam mão de suas próprias vidas. Eu gosto muito dessa ordem. E teve também os dominicanos, que também eles tinham um voto de pobreza e um voto de castidade. Os dominicanos, eles eram mais voltados para o estudo da palavra e oração. Mas tinham também lá a sua idolatria. Infelizmente, todas estas ordens tinham a idolatria, a adoração a imagens. Mas foram ordens que foram levantadas para fazer alguma coisa em prol do Evangelho. No meio de uma sociedade corrupta, eles acharam que esta era a saída. Então eles viviam em cavernas, em cabanas, formavam comunidades.
E foi essa coisa de viver em comunidade que fez com que surgissem essas ordens. Quais foram os resultados dessa vida monástica, desta vida separada, longe da sociedade? Os bons resultados foram que esses mosteiros, como eles eram muito distantes das cidades, eles acabaram virando lugar de pousada, de hospedaria para aqueles viajantes que iam de uma cidade para outra. E muitas vezes se deparavam com um convento, com um mosteiro, e ali eles eram hospedados. Os mosteiros também serviam de abrigo para os indefesos, mulheres, crianças, idosos, em tempos de guerra. Porque os mosteiros eram cercados, né, com muros altos, e ali dentro, então, era um lugar de refúgio em tempos de guerra. Outra coisa importante foi a questão da literatura, que foram preservadas nos mosteiros. Muita coisa boa foi escrita, foi preservada. Escritos, né, dos pais da igreja, muita coisa estava guardada nos mosteiros. E isso fez com que, durante o período das guerras, esses documentos fossem preservados. Os monges se tornaram missionários entre os bárbaros. Quem evangelizou os bárbaros foram os monges. Então, eles tivessem ou não uma linha correta da palavra de Deus, mas o pouco que eles tinham, eles foram lá e fizeram. Eles anunciaram o Cristo que havia morrido e ressuscitado. E foi assim que bárbaros, tribos inteiras, vieram a Cristo. Mas houve maus resultados. E um dos maus resultados foi o celibato. Porque aí começou aquela coisa de não poder casar, de ficar sozinho. E isso deu lugar ao homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Jamais poderiam ter proibido o casamento. E outra coisa, nos tempos de guerra, esses homens que ficavam nos mosteiros, eles eram homens inativos. Não podiam ser convocados para a guerra. Então haviam ali centenas de homens, monges, frades, padres, que não podiam ser convocados para a guerra. Então foi uma perda para as guerras a ausência desses homens, com certeza. Outra coisa, havia muitas riquezas nos mosteiros. Muita coisa era guardada lá. E isso levou à indisciplina, ao luxo, à imoralidade e à ociosidade. Riquezas, irmãos. Aglomerar bens, isso não vai trazer benefício algum. Trouxe males, trouxe luxúria, trouxe ganância, trouxe imoralidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não estiver no meu canal no YouTube, vai lá e se inscreva no meu canal. Eliene Lobato, Eliene com H no início. E até o nosso próximo encontro.